Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou a Valéria Oliveira, especialista em alfaiataria, especialista em modelagem feminina e tô aqui hoje para te ensinar uma calça. Quem é que tá entrando aí? Quem é que tá entrando? Oi, Laís! Boa noite! Cami, boa noite! Ai, que delícia de ver vocês entrando! Gente, vou falar hoje sobre uma calça. Olá, Neide! Vamos falar sobre calça, tá? Eu tinha comentado com vocês sobre uma calça cenoura. Então, primeiro, né, explicando para vocês o que é uma calça cenoura, né? Ela tem a característica da cintura bem ajustada, então normalmente por um cos ou por uma prega. No caso dessa peça que a gente tá fazendo hoje, que eu vou mostrar pra vocês, ela tem uma prega. Então ela vai ter a cintura ajustada e a região do quadril ela vai ficar mais fluida, né? Mais levezinha, mais soltinha. A gente vai rebaixar esse gancho, onde eu vou mostrar pra vocês detalhes bem importantes, tá? E erros que a gente costuma cometer que vão interferir em outras partes da nossa calça. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer esse rebaixamento da calça sem interferir no gancho. Vou mostrar para vocês bolso e também uma barra italiana, tá? Então, a gente tinha começado a ver os processos dessa peça ali pelos stories, né? Mas é muito complicado de ficar mostrando cortadinho. Então, vou mostrar para vocês agora aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Posicionar vocês. De uma forma que dê para enxergar. Aí, agora tá dando para ver bem. Conseguem ver certinho? Tá tudo certo? Me confirmem aí. Então, gente, olha só. O que a gente tem aqui, né? Essa linha aqui é a nossa linha de gancho, tá? Essa é a primeira coisa que a gente vai trabalhar. A calça, quando a gente quer fazer uma calça mais rebaixada, né? Uma calça que a gente quer dar uma amplitude, quer que ela não fique coladinha no corpo, a gente precisa rebaixar. Por quê? Porque essa linha de gancho aqui é uma linha que corresponde à nossa base. E a nossa base, ela é a cópia do corpo. Ela só tem uma leve, né, folga de vestibilidade que é só para entrar no corpo, porque ela está em cima do nosso corpo. Então, a base, ela não tem folgas. Quando a gente está interpretando um modelo que a gente quer folga, né, como é o caso, a gente quer que ela fique rebaixada, que ela fique caída, a gente precisa, então, mexer nessa estrutura aqui da base, tá? E aí, o que acontece? Um dos grandes erros, dos grandes problemas que a gente tem é fazer essa alteração mexendo aqui no gancho, tá? Normalmente, as pessoas redesenham, né, essa linha de gancho. Então, eu vou determinar quanto que eu quero que essa calça fique caída. Então, por exemplo, 3, 4 centímetros. E aí, costuma-se redesenhar essa linha de gancho. Mas eu não indico isso para vocês, tá? Então, olha só, normalmente faz isso daqui, né? Ó, redesenha aqui. Então, eu determino quanto que eu quero que ela baixe, vamos dizer 3 centímetros. E aí, eu redesenho aqui. Mas isso dá errado, tá? Eu não indico isso para vocês. Por quê? A nossa base, ela já foi aprovada. Então, essa linha anterior, ela já correspondia ao meu corpo, ao formato do meu corpo. Ela já estava de acordo. Quando eu redesenho essa linha, ela nunca vai ficar igual à linha que eu já tinha. Então, pode ser que ela não vista bem, pode ser que ela não se adapte bem, né? Então, é muito comum, principalmente no corpo feminino, a gente ver a calça lá, né? Que vai ficar entrando ou na frente ou atrás. Isso é muito feio, tá? Então, e não traz qualidade, não traz beleza para nossa peça. Então, a gente precisa evitar isso. Se o nosso gancho já estava bonito, já estava de acordo, já estava vestindo bem, principalmente, eu criar uma outra linha é um risco muito grande que eu corro.
porque ele não vai ficar igual à linha anterior, tá? Então isso pode me dar um problema. Sem contar que se eu tô redesenhando essa linha, eu tô colocando ela numa outra região do meu corpo. E aí essa região também, né, não estava programada, não está de acordo com o meu corpo. Então, mais um motivo que pode ser que ela não vista bem. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, gente. Tá tudo certo? Oi, boa noite para quem entrou ali depois, Rosana, Manuela. Então, redesenhar essa linha aqui não vai dar muito certo, tá? Não vai ficar legal, porque não vai vestir muito bem. Um outro problema da gente redesenhar essa linha é porque automaticamente a gente está mexendo também no entrepernas, tá? E aí isso é um problema também. Repara que eu vou estar, se eu rebaixo aqui, eu tô tirando o comprimento do meu entrepernas, que também na minha base já foi estabelecida essa medida, que era o que precisava para o meu tamanho de perna. E aí, se eu mexo aqui, né, redesenho essa linha no gancho, tô mexendo, eu vou acabar tirando a altura de entrepernas. E tô tirando também angulação, ó. Esse pedacinho aqui, porque ele ficou mais para dentro. O entrepernas, ele vem entrando para fazer o ajuste da nossa perna, né? Então, quanto mais para baixo eu for desenhar esse gancho, mais para dentro é essa linha de entrepernas. Então, eu tô tirando do ângulo que também foi projetado. E aí, isso é o que vai trazer um problema muito comum nas calças, que é a torção da perna. Vocês já devem ter visto quando é muito comum costas vir para frente, torcer, né? Então, quando a linha de entrepernas e de lateral não fica retinha. Isso também é um problema e é muito feio, né? Se a gente pensar em qualidade da peça, não é legal, não é de acordo. E quando a gente rebaixa o gancho dessa maneira, a gente interfere no comprimento e na angulação do entrepernas, e aí pode acontecer essa torção da perna também. Um outro problema da gente rebaixar o gancho dessa maneira é porque a gente está interferindo em linha de quadril. Quando eu construí a minha base, eu construí, né, no formato do meu corpo, deixando o gancho desse tamanho, nessa posição, o meu entrepernas também desse tamanho, nessa posição, porque era o formato do meu corpo. Quando eu rebaixo, que eu redesenho o meu gancho aqui, eu estou tirando, ó, toda essa medida aqui do meu corpo. E aí, repara que tudo isso aqui, ó, pertence à circunferência do meu quadril. A medida que eu tinha estabelecido para o meu quadril. E aí, se eu estou tirando essa medida, eu estou diminuindo do meu quadril. E aí, pode ser que essa calça fique apertada nessa região, não vai vestir legal, ou vai ficar puxando, né? Quando eu sento, pode ser que essa calça ela vai vir para fora, o gancho vai ficar abrindo, porque o formato onde a gente tem que ter mais redondinho para o quadril, né, para o bumbum, e onde é mais reto aqui em direção ao gancho, mudou a posição, mudou as medidas. Então, é muito provável que essa calça não vai vestir bem, tá? Mas e aí, qual é a solução que a gente tem? Como que a gente faz, então, para deixar essa calça caída, né? Essa calça mais rebaixada que a gente fala. Se eu não fizer o rebaixamento do gancho dessa forma como a gente conhece. Como é que faz? Qual é a solução? Eu sugiro para vocês, ó, que a gente coloque para cima na cintura, tá? Então eu vou definir quanto que eu quero que essa minha calça fique caída, por exemplo, 3 centímetros, 4 centímetros, e vou jogar para cima na minha cintura, tá? E aí veja bem, essa região ela é bem mais simples do que toda essa estrutura. Aqui eu tenho o gancho, aqui eu tenho entrepernas, aqui eu tenho o quadril e aqui eu só tenho cintura. Só cintura, é uma linha reta, eu não tenho curva, não tenho afunilamento. Então, são menos coisas para eu me preocupar, tá? Eu corro menos riscos
de deformar a minha peça mexendo aqui. Então eu subo, né? Eu coloco a medida que eu quero que essa peça fique caída, eu coloco para cima. E aí o que é importante? Eu vou medir quanto tem a minha cintura aqui e eu vou colocar essa medida na minha nova linha lá em cima. Por quê? Porque daí eu vou manter a medida da minha cintura, então se aqui tinha 22, lá na linha de cima vai ter 22 também. Eu preciso manter a mesma medida. Então, essa cintura vai continuar com a medida que ela foi projetada na minha base, que é a medida que corresponde ao meu corpo, e aí ela vai servir certinho na minha cintura, só que tudo isso aqui que eu aumentei vai cair. Só que quando cair, eu não interferir no meu gancho, nessa curva de gancho que é tão importante e que dá tanto problema de vestibilidade. Então eu não vou ter interferido aqui, não vou ter interferido em ângulo de entrepernas, nem em comprimento. Então não tem perigo dessa calça ficar puxando. Também é bem comum isso, né? Da costura ficar franzida no meio da perna, ficar repuxada. Não vai acontecer isso, não vai torcer a perna. Também não vou ter problema dessa calça não servir no meu quadril, porque eu não mexi em nada desse desenho original da minha base e que corresponde exatamente ao formato do meu corpo, tá? Então, eu sempre sugiro que vocês façam isso. Valéria, é regra? Eu tenho que colocar sempre aqui pra cima? Não! Você pode mexer aqui se quiser, mas o que eu sugiro é fazer dessa outra forma para correr menos riscos de ter problema, tá? Quando a medida é muito pouquinho, meio, 1 centímetro, daí você não vai mexer tanto, né, nessas posições, nem de quadril, nem de curvatura. Então, se você quiser mexer aqui, tudo bem, mas só se a medida for pouquinho, tá? Quando a gente trabalha com uma medida muito grande, é um risco muito grande mexer aqui nessa região e deformar todo esse molde. Então, daí, faça dessa forma, tá? De colocar aqui da cintura para cima. E aí a gente precisa manter a pence também. A pence, né, é essa ferramenta de ajuste que a gente tem na nossa peça. Então a pence ela vai ser prolongada até a minha linha de cintura anterior. A minha nova linha de cintura, né? Ela precisa se manter até lá em cima para deixar a minha cintura ajustada, tá? O que eu mostro para vocês aqui, ó, é uma alteração que pode acontecer, tá? Como a gente está mexendo levemente na inclinação dessa cintura, quando a gente coloca a medida lá em cima, ó, ela sai um pouquinho aqui, ó. Tá vendo que saiu um pouquinho? Mas não tem problema, tá? Não tem problema, desde que a medida lá em cima fique a mesma da cintura. E por que eu tô dizendo que não tem problema? Porque da mesma forma que essa linha mexeu um pouquinho, a pence também mexeu um pouquinho. E aí essa medida que a gente tinha antes aqui, ó, ela mudou. Então esse tanto que ficou grande aqui, ele ajustou aqui. E aí com isso compensou, sabe? O nosso corpo segue com a mesma medida. Então não se preocupem. Tô falando isso para vocês não se preocuparem. Quando colocar a medida de cintura lá em cima, vai ver que ele vai dar uma mexidinha aqui, ó. Mas já tá automaticamente ajustado no corpo aqui. A pence vai compensar pela angulação dela, tá? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Tá tudo certo? Ah, beleza. Qualquer coisa, vão me escrevendo aí as dúvidas de vocês, tá bom? Então, façam isso que vai ficar bem melhor, tá? Vai ter uma vestibilidade melhor essa peça de vocês. Então, definam o quanto que vocês querem que ela fique caída e coloca pra cima na cintura. E aí, ó, não mexe em nada aqui, tá? Mantém o desenho original do gancho, do entrepernas, tudo certinho, tá? Então, pronto. A primeira etapa de rebaixamento dessa peça já foi feita. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a prega nessa minha peça. Como é uma peça
num formato mais cenoura, que a gente fala. O que que é isso, né? O formato cenoura significa que ela é grandezinha lá pra cima e pequena pra baixo. Então, a gente tem um pouco de volume na região do quadril e ela vem afunilando. Para eu dar esse volume, eu preciso crescer essa região, tá? Essa região do meu quadril. Então, eu preciso aumentar aqui. E aí, eu vou usar essa medida da minha pence, que está sobrando no meu corpo, e vou ainda acrescentar um pouco mais para fazer essa prega, esse efeito de estilo bem marcado, tá? A prega, ela vai ajustar a minha cintura, então aqui, porque a gente vai usar esse volume, mas ela também vai gerar esse efeito de estilo, né? Uma aparência na minha peça, tá? Só que o que vai acontecer? Eu quero incluir esse volume aqui no meio da minha peça, e isso é outra coisa bem importante, tá? Muitas vezes a gente acaba inserindo esse volume na lateral do corpo, acaba puxando medida para cá, né? O tanto que eu quero aprofundar essa prega aqui, e aí eu acabo puxando. Só que aí isso também deforma as curvaturas do meu corpo. Então, sempre que possível, a gente inclui dentro do corpo, bem na direção de onde ela vai ficar pronta, porque aí a gente mantém fio reto, não torce essa calça, tá? O grande problema da calça, né, é que muitas vezes ela torce, é muito fácil de torcer, de tirá-la do fio, de dar problemas desse tipo. Então, já que você vai incluir medida, inclui na direção de onde você quer e mantendo esse ângulo reto. Não puxa nem para cá e nem para cá. Evita de fazer isso para não mexer em ângulos, não torcer essa calça, tá? E não deformar então esses formatos que a gente já tinha definido na base, que correspondem exatamente ao nosso corpo. E aí o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai incluir volume aqui dentro então? Eu vou limitar esse volume até a linha do meu joelho, porque eu quero que ela fique grande só aqui na região de cima. Eu quero que ela tenha esse volume aqui na região de cima e que do joelho para baixo ela vá afunilando, diminuindo. Então não faz sentido eu crescer todo o meu molde, porque lá para baixo eu quero que ela fique ajustada. Então aqui, ó, eu tenho a minha linha de joelho, tá marcado onde é o meu joelho, e eu vou separar esse meu molde, ó. Cortei. Vou deixar de lado o restante da minha calça aqui. Agora, olha só, eu vou abrir bem essa linha, ó, da direção da pence, que é bem o meu fio reto. Ele tá bem no centro da minha calça. Eu vou abrir essa região, que é bem onde eu quero a minha prega, ó. E eu vou abrir até lá embaixo. Isso é bem importante também, ó. Ó, abri até aqui embaixo. Não posso cortar só até um pedaço. Por quê? Porque aí o molde, ele fica preso, né? E acaba criando um volume aqui, ele fica 3D. Não pode, nosso molde tem que ficar planificado. Então eu abro, ó, deixando ele só penduradinho aqui. E aí todo o tanto que eu abri é o tanto que eu quero de volume a mais nessa minha prega, tá? Então, o que a gente tem que cuidar? Tem que ver quanto de profundidade que eu quero, quanto que eu quero que fique marcada essa minha prega, né? O quanto que eu quero que ela apareça, tá? Que aí a gente vai definir aqui, lembrando que todo esse meu molde, né, tá crescendo essa quantidade aqui que a gente tá incluindo, tá? Então precisa ter esse cuidado, né? Que eu não posso colocar uma medida muito extravagante, porque tudo isso vai estar crescendo também aqui dentro do meu molde. Mas repara que a gente fazendo dessa forma, olha como a gente mantém, né,
tudo limpo e tudo perfeito como foi construído na nossa base, que representa exatamente as curvaturas do nosso corpo. Então essa peça ela vai se encaixar muito melhor, tá? Então olha só, cortei aqui e aí a gente vai agora fechar esse espaço, ó, da minha prega. Eu vou definir, ó, uns 5 centímetros aqui. Deixa eu criar uma linha de fio reto. Façam isso que vai facilitar. Lembra que a gente cortou bem lá o fio reto? Ó, mantenha a linha reta aqui. E agora coloca, ó, esse molde bem dividido nessa linha, ó. Metade para cada lado. Então, se eu tô aumentando 5 centímetros aqui na minha prega, eu vou deixar 2,5 para cá e 2,5 para cá. Repara que daí dessa forma eu mantenho o meu fio reto na minha peça. Deixa eu posicionar certinho o meu aqui. Ó. E aí eu vou colar esse meu molde. Mantém a mesma medida. E aí pronto, eu já inseri a quantidade que eu quero, né, crescer essa minha prega, para criar esse efeito de estilo, né? Agora eu preciso definir como que eu quero que essa prega fique, né? Se eu quero que ela dobre pro centro, se eu quero que ela dobre pra lateral, se eu quero que ela dobre no meio. E aí a gente vai dobrar, ó, do início da pence até o final da pence, tá? Que eram as linhas anteriores, porque a medida de pence, né, ela tá junto na minha prega. A gente vai usar essa medida da pence também para fazer a profundidade da prega, tá? Então, ó, eu vou levar uma linha até a outra, ó. E aqui eu dobro e deixo bem vincada, então, ó, a minha prega. O que eu preciso definir agora aqui? O quanto eu quero costurar dessa minha prega, qual a profundidade, tá? Qual que é o mínimo? O mínimo vai ser 1 centímetro para prender na minha margem de costura, tá? Então, o mínimo que eu vou precisar fechar é 1 centímetro. Qual que é o máximo? O máximo vai de como vocês preferem, tá? De como vai ser o efeito de estilo que vocês querem. Então, eu posso fechar ela bem até aqui embaixo ou mais aqui na metade. Normalmente, né, a gente fecha, ó, um tantinho aqui antes do quadril, tá? Antes dessa região do quadril, que é exatamente para deixar esse efeito, ó, dessa sobra aqui. E dar essa carinha de cenoura, que é pequenininho lá em cima na cintura, cresce, né, aqui na região do meu quadril e aí depois vem apertando aqui para baixo de novo, tá? Então eu vou definir aqui na minha, ó, eu vou definir 8 centímetros. E aí a gente vai fazer
um pique. O que é um pique? Uma marcação que tem que estar dos dois lados do meu molde, tanto desse quanto desse, porque eu sei que eu vou costurar até aqui. E daqui para baixo ela vai ficar, então, com esse volume solto, tá? E aí, pronto. Aqui eu vou colocar uma simbologia para minha prega, tá? O que é a simbologia? É eu dizer para quem vai costurar essa peça depois em qual sentido eu quero que dobre essa minha prega. Repara que eu dobrei, ó, da lateral em direção ao centro, né? Eu fiz essa movimentação. Então, eu vou colocar uma flechinha, tá? Ó, indicando que é da lateral em direção ao centro. Eu tô sem carretilha agora aqui, tá? Mas vocês, né, em casa, quem tiver carretilha, precisa carretilhar, ó, aqui a cintura, tá? Essa região da cintura, fazer um acerto de linha aqui e carretilhar. O que é carretilhar? Fazer uma marcação para sair exatamente essa linha de cintura, ó, aqui na parte interna do nosso molde, ó, tá? Então, pronto. Já rebaixei a minha calça, já inseri volume de prega, já defini o quanto que eu vou costurar dela, já defini o lado dessa minha prega e agora eu vou juntar o resto da minha calça de novo, tá? Ó, agora a gente vai pegar o resto da perna e colar aqui de novo, porque essa calça é inteira, ela não tem costura aqui no meu joelho. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Tá tudo certo? Quando eu for juntar essa parte aqui, ó, eu preciso alinhar bem certinho as linhas laterais e de entrepernas, tá? Ó. E verificar que o fio reto dessa peça também continua o mesmo, ó. Tá na mesma posição. Pronto, agora eu tô deixando a minha calça inteira de novo, ó. O que tá faltando a gente fazer agora aqui? Desenhar o nosso bolso, tá? Quando a gente constrói o nosso bolso, o que eu preciso cuidar? Eu preciso definir a distância que eu quero da lateral para dentro do meu corpo. Então, aqui é a minha linha lateral, tá? Lembrando que talvez precise redesenhar, né, em virtude que a gente subiu essa cintura. Então, eu preciso definir qual é a medida da lateral para dentro do corpo. Qual é essa distância, essa abertura da boca do bolso, tá? Nesse caso aqui, o nosso bolso é um bolso faca, tá? O bolso faca é aquele bolso bem reto. A gente vai fazer ele nesse formato, mas vai dar uma abaloada, uma arredondada aqui embaixo. Mas aí com isso ele fica bem distante então da minha lateral, tá? Vocês podem fazer ele mais próximos, mais distante, isso é de gosto de vocês, tá? Do perfil da peça de vocês. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar 6 centímetros, ó. Tô afastando da minha lateral pro centro da minha peça, né? Em direção ao centro, 6 centímetros, tá? O quanto eu vou desenhar de abertura da boca do bolso, né, aqui para baixo, tá? Vocês precisam ver uma quantidade que a mão passe tranquilo, não pode ser muito apertadinha. Normalmente varia aí entre 12 e 15 centímetros, tá? Até 18, dependendo do tamanho da peça. Então, eu vou colocar aqui, ó, 13 centímetros, tá? E aí, vou redesenhar aqui, ó, a abertura do meu bolso. Então, primeiro eu vou fazer ela reta, ó, pra mostrar pra vocês. Então, aqui é a distância do meu bolso e aqui a profundidade, ó.
para eu inserir a minha mão, tá? Então eu não posso fazer muito pequenininho para não ter dificuldade de colocar a minha mão. Agora eu vou dar uma arredondada aqui, ó, só para fazer um diferentinho, ó. Isso é questão do estilo da peça, tá? Vocês desenham como vocês querem, ó. Só fazendo um detalhe aqui. O que eu tenho que desenhar agora? Isso aqui é a abertura do meu bolso. Eu preciso desenhar a profundidade dele, porque eu tô colocando a minha mão e eu preciso dizer até onde que ele vai. Então, ó, eu gosto de bolso mais fundo, tá? Principalmente se é uma calça mais folgada, como é essa. Quando a peça é muito justa, ter um bolso muito grande pode atrapalhar, porque vai ter um volume ali dentro da minha peça. Mas nesse caso, que é uma peça mais folgada, eu gosto de conseguir cobrir a minha mão inteira. Então eu vou, ó, pegar o meu punho e eu vou colocar bem aqui onde fica a abertura do meu bolso, tá? Ó, porque eu quero cobrir a minha mão inteira. E aí eu tô vendo até onde ela vai dentro do meu molde. E aí eu vou desenhar ela aqui, ó. Desenhei o meu bolso aqui. Ó. O bolso também vai depender, tá, de como vocês quiserem. Pode ser mais arredondado aqui nessa região, ele pode ser mais quadradinho, como vocês preferirem, ó. Quando eu desenho essa profundidade, eu preciso subir essa linha, né, em direção à cintura, mais ou menos reta, tá? Eu não posso vir engolindo o bolso aqui, tá? Diminuindo dele. Então, o bolso, a gente tem duas partes que correspondem ao nosso bolso, tá? Isso é bem importante. Então, o que acontece? A nossa calça, ela é cintura aqui com a minha prega, a abertura do bolso. Quem tiver uma calça jeans aí, pega a calça para vocês olharem, né? Então a gente tem a nossa calça, que é a parte externa, que a gente enxerga inteira da nossa perna. Ela é aqui a abertura do bolso e daí depois vem para minha lateral e para a cintura. Então isso é a minha calça. Para eu fazer o meu bolso, eu vou ter essa parte aqui, ó, que é bem a abertura, pegando esse pedaço de lateral e esse desenho que a gente fez aqui. Eu vou desenhar ele aqui para vocês, ó. Se chama espelho do bolso. Por que se chama espelho? Porque tá refletindo o formato da minha calça. Ó, deixa eu ver se eu consigo girar. Essa é uma parte do meu bolso, ó. Então aqui a gente tem a abertura, que é aquela parte mais reta. Aqui a minha cintura, aqui o comprimento do bolso, né? E aqui a minha lateral, o meu quadril. Esse se chama o espelho do bolso, que é uma partezinha que a gente precisa. E aí a gente tem outra, ó, que vai completar a nossa calça, que vai pegar esse pedaço de cintura todo aqui, ó, com essa lateral desde cima até a finalização do bolso aqui, ó. Daí ele fica completinho assim aqui, ó. E aí esse se chama fundo do bolso, porque tá cobrindo a nossa calça inteira, ó. Deixa eu virar. Ó, então aqui eu tenho a minha cintura inteira, aqui o comprimento do meu bolso, ó, e aqui o meu quadril, tá? Então, quando a gente vai fazer esse tipo de bolso, a gente precisa dessas duas partes de molde, tá? Então, aqui eu tenho o meu bolso completo, esse é o espelho do bolso e esse é o fundo do bolso. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui pra vocês. Tá. E a minha calça, vou desenhar ela aqui, só pra vocês verem como que vai ficar, ó.
Olha só. Quando eu tiro a minha calça, né? Que aí vocês vão copiar todos esses moldes num outro papel. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá. O que vai ser? Aqui, ó, a gente tem a abertura onde a gente vai colocar a mão. Tá vendo que aqui é reto? É a nossa faca do bolso, ó. Que vai se encaixar com o bolso lá em cima. Daí aqui eu tenho a minha cintura. Essa parte mais elevada é o formato da minha prega. Aí aqui eu defini o quanto que ela vai ser costurada, qual é a altura dela. Essa linha aqui central representa o meu fio reto. Aqui a lateral da minha peça, né, o meu gancho e o meu entrepernas. Repara que ele ficou grandão aqui, porque quando a gente costurar essa prega, né, vai criar aquele efeito, então, nessa região e ele vem afunilando aqui na parte inferior da nossa peça, tá? E agora, o que tá faltando a gente fazer é a construção da nossa barra italiana. O que é a característica de uma barra italiana, tá? A barra italiana, ela vira, né, o nosso tecido para cima, só que ele não aparece o avesso, tá? Muitas vezes a gente vê aí barras falsificadas virando então o avesso para cima, tá? A barra italiana não. A gente vai inserir medida para nossa barra e a própria dobradura dela vai deixar o lado externo com externo e a parte interna com a parte interna, tá? O que a gente tem que fazer na nossa barra? Deixa eu virar assim para mostrar bem para vocês. Aqui é o comprimento da minha calça, então tá bem no meu tornozelo, tá? É a finalização da minha calça. A barra italiana, ela vai ficar com essa dobrinha, né? Ela fica dobradinha. Então, ela vai ficar metade, né, para cima dessa posição aqui e metade para baixo, tá? Dessa posição onde eu finalizei a minha calça. Ela vai ficar bem centralizada nessa linha onde eu disse que eu quero que acabe a minha calça. Então, aí eu preciso pensar qual é a medida que eu quero para essa minha barra. Então, eu quero uma barra de 3, 4 centímetros. Normalmente, costuma ser uma barra mais larga exatamente para gerar esse efeito de estilo, gerar um impacto, né? Eu quero ver essa barra, tá? Então, para ela aparecer bem, ela costuma ser um pouco mais larga. Então, de 3 ou 4 centímetros, tá? O que vai acontecer? Então, vamos dizer que ela seja de 4 centímetros. Eu vou colocar 2 centímetros para cima, ó, da linha que ela finaliza, ó, e 2 centímetros para baixo. Então, aqui eu tô desenhando exatamente como vai ficar essa dobradura, né, da minha barra, ó, bem aqui. Então, ela fica metade para cima e metade para baixo dessa linha onde estava finalizando a minha calça. Essa parte que ela tá para cima é bem o que a gente enxerga da dobradura, né, daquele, fica um vãozinho, assim, um vãozinho, né. Então, pronto, defini metade para cima, metade para baixo. Agora, eu vou replicar essa medida que eu defini como 4 centímetros, não é regra, vocês vão definir, tá? Eu vou replicar essa medida aqui para baixo. Então, eu vou colocar essa medida, ó, 4 centímetros dessa linha para baixo, ó. É uma bainha que acaba consumindo bastante tecido, tá? Costuma consumir bastante tecido, ó. Então, pronto, repliquei essa medida aqui. E agora eu preciso colocar mais 1 centímetro de margem de costura. Ó, então, dessa linha para baixo, mais 1 centímetro.
aí, que é a minha margem de costura. O resto do papel tá me sobrando, ó. Não vou utilizar esse papel, então eu tô cortando. O que vai acontecer? A minha margem de costura, ó, eu vou dobrar ela aqui, porque a margem de costura, ela vira, né, pra dentro do meu corpo, ó. E eu vou, então, aqui é onde tá finalizando a minha peça, né? Eu vou virar ela, ó, até a linha onde eu tinha definido que a minha calça ficava pronta. Deixa eu virar aqui pra vocês, pra aparecer a sombrinha, ó. Aqui é a minha margem, que a gente vira normalmente. E eu tô levando essa minha barra, ó, até a linha que eu tinha dito que o meu molde ia ficar pronto, ó. Que a minha calça ia finalizar, que é bem o ossinho do meu tornozelo. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. Tá, né? Deixa eu chegar mais perto, ó. Então, virei a minha margem de costura e eu tô dobrando, ó, até essa linha. Olha só, a marquinha aqui, né? Dá pra ver, ó. Tô dobrando até essa linha que eu tinha definido como a linha pronta da minha calça, né? Que é o ossinho do meu tornozelo. E agora, eu vou abrir, né? Só que, claro, aqui no papel a gente não tá com ela costurada, então a gente vai ter mais dificuldade de fazer isso, ó. Mas a gente vai abrir essa prega, ó, deixando ela metade pra cima e metade pra baixo. Aqui sem costurar vai ser difícil. Deixa eu tentar colocar uma fita aqui pra ajudar. Vamos ver se ajuda. Colocando essa fita só pra simular, né? Só pra vocês entenderem que aqui teria uma costura. E agora eu abro, ó, esse volume dessa prega. Não vai dar certo com a fita. Ele precisa abrir. Ó, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo que essa linha encontrou bem onde eu tinha definido, ó, que era o final da minha calça. E aí eu tenho metade da minha barra pra cá, metade pra cá, ó. Por isso que ela não fica aparecendo avesso, tá? E aí, se a gente olhar a costura, ó, a costura tá no meio da minha bainha. Então, mesmo que essa perna se movimente, ela nunca vai aparecer a costura, ó. O meio fica bem no meio. Por isso que a gente jogou metade pra cima e metade pra baixo, tá? E aí, então, ó, essa linha representa bem o meio da minha calça. E aqui a gente consegue ver esse vãozinho, ó. Ela fica assim. Como é que a gente vai segurar isso na costura? Só fazendo um arremate aqui na lateral, né, e no entrepernas, tá? No molde, da mesma forma, vocês com carretilha vão fazer essa marcação aqui, ó, da finalização da perna. Porque essa calça vai afunilando, então a gente não pode cortar ela reta, tá? Ó, precisa fazer essa dobradura de como ela finaliza.
para criar os bicos, né, de saída, exatamente como ela vai ficar pronta, tá? E o molde é tudo isso aqui de bainha, ó. Repara como ele cria, ó, leves bicos, tá? Quanto mais afunilado, quanto mais diferença a gente tiver do restante da calça pro tamanho da bainha, mais bico ele vai criar, tá? Então é muito importante vocês simularem essa dobradura da bainha e cortar exatamente por essa dobra, ou seja, por onde vai ficar pronta essa peça, para vocês terem esses bicos, essas saídas do molde, tá? E aí por isso eu comentei com vocês que é uma peça, né, um tipo de bainha que acaba consumindo bastante tecido, porque tudo isso aqui é só de bainha, devido a essas dobraduras, tá? Que vão ter essa característica, então, de deixar a costura escondida, é uma costura limpa, não vai ficar aparecendo de maneira nenhuma overlock ou qualquer outro tipo de costura, ela fica embutida, por isso a nossa margem aqui de 1 centímetro, e parte interna só se vê a parte interna do tecido e parte externa, só a parte externa do tecido, beleza? Deixa eu ver aqui, vocês... Cadê vocês? E aí, gente, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá pronta a nossa calça. Claro que aqui a gente teria, né, que copiar esses moldes, né, em outro papel, separando que é a frente, o bolso. E nas costas, fazer o que a gente quiser desses efeitos. Se quiser colocar prega nas costas, né, a bainha precisa ter as mesmas medidas nas costas. Nas costas não vai ter o bolso. Normalmente nas costas fica só com a pence. Deixa essa prega, né? Fazer esse recorte que a gente fez da prega costuma ser feito só na frente, para evidenciar bem a frente. E as costas costumam ser mais limpinhas, né? Uma outra coisa importante é que nesse modelo que eu mostrei para vocês aqui, a gente não fez cos, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Deixa eu até desenhar aqui pra vocês, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Qual é o acabamento que eu vou ter nessa cintura aqui, ó? Deixa eu mostrar assim de pertinho pra vocês verem, ó. Aqui a minha dobradura da prega. Então, ó, onde ela começa, onde ela termina. A simbologia, né? Aqui a abertura de onde eu vou colocar a minha mão, né? Ó, minha mão. A profundidade, e aí aqui a gente tem duas partes de bolso, o meu espelho do bolso, porque ele tá espelhando o formato da minha calça, que é esse aqui, e o meu fundo do bolso, que tá preenchendo o volume da minha calça aqui, ó. E a minha calça, ela é, ó, da abertura do meu bolso, ó, a mãozinha aqui, né? Ó, aqui a cintura, a prega, o gancho, tá? Aqui a altura que vai ser costurada a prega e o meu fio reto. Então, ó, aqui eu mantenho o meu fio reto até o final. Aqui a gente partiu o joelho, né? Para inserir volume só até aqui e manter afunilado para baixo. Aqui as dobras da nossa bainha. Mas o que eu ia mostrar, ó, aquela que começa a falar e já começa a misturar. Eu ia mostrar para vocês o acabamento aqui da nossa cintura, ó. Esse modelo que eu mostrei pra vocês é uma calça que ela vai ficar limpa aqui na cintura, né? A gente não tem costura. Então, o que a gente precisaria fazer? Criar um revel, tá? Que é um acabamento interno. Então, eu desenho o meu revel, ó. Eu vou definir a altura do meu revel, que não pode ser muito pequena para ele não virar para cima. Então, a gente vai definir aí uns 5, 6 centímetros. E aí, eu vou vir desenhando, ó, 5, 5, 5, 5, lá da cintura para baixo, ó. E criei o meu revel aqui, ó. Esse acabamento que vai ser costurado na cintura e virado lá para dentro, para deixar essa peça limpa, né? Sem um cos, tá? Caso a gente quisesse fazer um cos, o processo seria o mesmo. Então, eu aumentaria aqui
a medida, né, da minha cintura, o tanto que eu quero que ela rebaixe, e a partir da minha linha nova de cintura, eu colocaria a medida do meu cos. Só que daí, claro, o cos não teria, né, a prega, né, ficaria um cos limpo. Não é o caso desse modelo que a gente está fazendo, mas é importante sempre pensar nesse acabamento que a gente vai ter aqui na cintura. Seja um revel, seja um cos, ele precisa ser feito, tá? É isso, gente! Certo? Tá feita a nossa calça, viu que rapidinho? É muito legal, olha quanta coisa a gente aprendeu aqui, né? Sobre bolso, sobre gancho, os problemas que a gente tem com o rebaixamento do gancho, o que interfere. A gente viu sobre revel, né? Falamos sobre a prega, como inserir volume, por que inserir o volume nessa posição, como fazer afunilado o restante da nossa calça, a questão da bainha, né? Então, muita coisa só nesse modelo aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por quem esteve aqui comigo, certo? Um beijo bem grande para vocês e logo eu volto. Se quiserem, podem me sugerir, podem me mandar as dúvidas de vocês, os problemas de vocês, algo que vocês queiram, né, que eu ajude, né, alguma dificuldade que vocês tenham, podem me enviar mensagem, podem me mandar um direct ali, me pergunta, que a gente pode fazer aulas aqui específicas sobre esses temas de vocês, tá bom? Um beijo bem grande, bem enorme. Obrigada por todo mundo. Até!